Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro do profeta Daniel, chamado por nós de profeta, mas na verdade era o sábio, que viveu durante o cativeiro na Babilônia, que foi levado cativo muito jovem, era de família nobre, provavelmente da família real judaica. Daniel, quando esteve ali, ele passou a estar na corte do rei Nabucodonosor, porque era sábio, era preparado. Nabucodonosor viu que tinha algo diferente na vida dele, então ele, juntamente com seus amigos, foram separados ali dos cativos para poder servir o rei. Na última aula, na semana passada, a gente fez uma introdução sobre o livro de Daniel. A gente falou mais ou menos o que aconteceu, o porquê dele estar ali na Babilônia. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, que começa com o sonho de Nabucodonosor. Daniel, ele recebeu de Deus um dom de interpretar sonhos, de resolver enigmas, de decifrar mistérios. A palavra mistério, uma palavra grega, ainda não era usada nesse tempo. Então, quando aparece a palavra mistério no livro de Daniel, você traduz aí para enigma. A palavra mistério, ela só surgiu mais para frente, durante o Império Grego. Bom, vamos ler então o capítulo 2 de Daniel, para a gente procurar entender mais ou menos o que aconteceu nesse tempo aí. Daniel capítulo 2, na minha versão, o sonho de Nabucodonosor, a estátua compósita. O rei interroga seus adivinhos, assim está na minha versão. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que perturbaram o espírito. No segundo ano, então, como Daniel foi levado para a Babilônia com aproximadamente 18 anos de idade, então Daniel tinha por volta de 20 anos, quando Nabucodonosor teve este sonho. A gente tem muitos sonhos, né? A gente tem sonhos quase toda noite, né? Todos nós sonhamos muito. Às vezes os nossos sonhos são sem significado, são coisas são experiências que a gente vive durante o dia e a gente acaba sonhando. Mas este sonho aqui em particular foi um sonho que deixou a cabeça do rei Nabucodonosor transtornada. O rei ficou muito preocupado, ficou transtornado e queria de todas as maneiras, de qualquer maneira, queria saber o significado desse sonho. E ele convoca todos os adivinhos, todos os caldeus, né? A palavra caldeu aí pode ser atribuída aos babilônios, mas também caldeu eram aquelas pessoas que se dedicavam à astrologia, a consultar as estrelas em busca de presságios, eram adivinhos. Como essa prática nasceu provavelmente na Babilônia, há 4.000 anos antes de Cristo, então quando se usa esse termo caldeu, está se referindo a esses magos, a esses astrólogos, a esses adivinhos que consultavam as estrelas em busca de previsões, de presságios. E a gente sabe que isso é condenado pela lei de Deus, né? Deus, ele condena a prática da adivinhação. Deus, ele condena, de acordo com a lei de Deus, né? Ele condena esse tipo de prática que era muito praticado entre os babilônios, entre os caldeus. Como era uma nação idólatra, era uma nação que não tinha conhecimento de Deus, não tinha conhecimento, muito menos da lei de Deus, então eles não agiam de acordo com as diretrizes, né, com os mandamentos, com os preceitos de Deus, e praticavam adivinhação. Era muito comum isso, né, a magia, a adivinhação era muito comum na Babilônia, justamente porque nasceu ali. Inclusive a Torre de Babel, né, quando foi construída, quando estava sendo construída, lá nos primórdios da humanidade, antes da língua, né, das línguas, né,
forem criadas, né, quando o homem falava uma língua só, quando se começou a edificar aquela torre, porque os homens não queriam ser espalhados, né, queriam ficar ali juntos. Na verdade, o sentido real da Torre de Babel era justamente a prática da astrologia, né? Eles queriam se aproximar o máximo que eles podiam das estrelas, né? Como não havia naquela época telescópio, né? Não havia, a ciência não era tão avançada como hoje, então eles criavam essas torres para poder se aproximar o máximo possível das estrelas e buscar nelas algum presságio, né, alguma previsão. Então, a astronomia é a ciência que estuda os astros, né, mas a astrologia justamente é a busca da previsão do futuro através do estudo das estrelas. Só que nessa época aqui dos caldeus, tanto a astronomia quanto a astrologia era a mesma coisa, né? A intenção, na verdade, era prever o futuro. E isso era condenado pela lei de Deus, né? Porque só Deus tem o conhecimento do futuro. Só Deus sabe. A gente vai ver aqui no livro de Daniel que isso fica bem claro que só Deus tem conhecimento do futuro e ele revela a quem ele quer. Não é o fato de eu buscar, de eu estudar, de eu me preparar para mim poder ter conhecimento acerca do futuro. Isso não vai acontecer nunca, né? Porque quem nos revela o futuro é Deus. E ele revela para quem ele quer e da forma que ele quer. E uma das maneiras que Deus revela o futuro, segundo aqui o livro de Daniel e segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é através de sonhos. Deus ele se comunicava e até hoje se comunica com as pessoas através de sonhos, né? Inclusive, uma das promessas que está lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28, quando Deus ele promete que vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, uma das promessas é que nós teremos sonhos, teremos visões, né, de Deus. Então não é o fato de eu buscar isso com todas as forças, com a minha inteligência, com a minha capacidade, que eu vou conseguir prever o futuro. Isso está longe do alcance do homem. Está longe, isso não está nas nossas mãos. Isso parte de Deus. E a gente vê aqui que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor ele não era astrólogo, pelo menos a palavra de Deus não diz em nenhum lugar que Nabucodonosor se dedicava à astrologia, à consulta, a presságios, a previsões. Pelo contrário, ele era rei, estava ocupado ali com um grande reino, ele não tinha tempo para isso. Mas Deus, ele resolveu revelar algo a Nabucodonosor, porque era uma pessoa importante, era um rei, né, onde vários povos estavam debaixo do seu domínio, estavam debaixo do seu governo. Então, Deus, por misericórdia a esses povos, Deus revela algo para este rei que nem era servo de Deus. Era um rei idólatra, era um rei pagão, que acreditava em várias divindades, que acreditava em vários deuses, mas muitos povos estavam debaixo do controle dele, principalmente o povo judeu, que era povo de Deus, estava debaixo do controle dele. A palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Então, como tinha estes povos aí, o povo de Deus estava sob o controle desse rei, Deus, por misericórdia, revela algo a este rei, só que ele não tem entendimento, né, deste sonho, dessa revelação. E ele consulta ali todos os seus magos, os seus adivinhos e os seus encantadores, né, que era algo comum, já falei sobre isso, algo comum ali na Babilônia, para ver se algum deles tinha como decifrar esse sonho que ele teve, esse enigma, né, que foi um enigma que ele teve. E acontece que nenhum desses adivinhos, nenhum desses encantadores, nenhum desses astrólogos, né, esses caldeus, eles tinham condições disso. Por quê? Porque eram seres humanos. Nenhum ser humano tem condições de adivinhar nada, né, se Deus não revelar,
se Deus não revelar. E a gente vê aqui que estes homens, no versículo 4, vamos dar uma lidinha aqui, vamos ver o que fala. O versículo 4. Vamos ler até o versículo 4 para a gente entender com calma o que aconteceu e qual que é o contexto aqui da história. No segundo ano do seu reinado, como eu já li, Nabucodonosor teve sonhos que perturbaram o espírito. Segundo ano do seu reinado, provavelmente no ano 603, 604 a.C., né? Judá já tinha sido levado em cativeiro. O rei ordenou que convocassem os magos, os adivinhos, os encantadores e os caldeus, que a gente já falou do que se trata, né? Quem eram esses caldeus? A fim de que interpretassem os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: eu tive um sonho, e o meu espírito está ansioso por compreender-lhe o significado. Os caldeus, né, os astrólogos, os que consultavam as estrelas, né, inclusive o zodíaco, né, os signos, né, eles nasceram justamente nessa época aqui, né, astrologia. Os caldeus responderam ao rei em aramaico: ó rei, vive para sempre. Narra o sonho aos teus servos e nós te daremos a interpretação. Então, eles nem se reuniram entre si, esses astrólogos, né, nem pediram um tempo para o rei, nem procuraram, nem deram uma resposta ali para o rei sábia. Eram homens preparados, homens que consultavam as estrelas, como muitos hoje se dizem aí, né, que adivinham o futuro. Eles nem deram uma resposta aceitável diante do rei. Poderiam chegar e falar assim: rei, nos reserva um tempo que a gente vai trazer, que a gente vai resolver este mistério. Não, eles deram essa resposta porque estavam enrolando o rei. Eles não tinham condições de saber que sonho que ele teve, eles não tinham condições de interpretar, porque nem saber o sonho que o rei teve, eles tiveram condições de saber. O que o rei disse? No versículo 5 agora. Retrucou o rei e disse aos caldeus, ou aos astrólogos: seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizerdes conhecer o sonho, bem como a sua interpretação, sereis feitos em pedaços, e vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Então repara que o rei, ele não caiu na conversa, né? Ele não caiu nessa conversa desses charlatões aqui. Eram charlatões, mas eram respeitados, né? Como adivinhos, né? O rei, ele não caiu nessa conversa, e ele já tinha determinado algo terrível para esses homens, para esses sábios. Se eles não revelassem o sonho que o rei teve e a sua interpretação, eles seriam destruídos imediatamente, né? Essa é a parte ruim que caberia a eles. Mas tinha também a parte boa. Ao contrário, versículo 6. Se me descobrires o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, gratificações e grandes honras. Nabucodonosor tinha toda a condição de cumprir essas duas promessas, porque era um rei que estava com um grande império, era riquíssimo, né? Com certeza esses magos, esses astrólogos, eles queriam essas honras, né? Quem não quer ser honrado? Quem não quer ser colocado em posição de honra? Mas tinha algo aqui difícil, né, de resolver. Tinha uma questão aqui difícil, uma condição aqui difícil de se resolver. Esses sábios, né, supostamente sábios, eles sabiam que o que o rei estava pedindo era impossível de ser resolvido por qualquer ser humano. Então, ao invés de lutar por essas honras, eles preferiram ficar em cima do muro. Nem resolveram buscar lá os seus deuses para ver se resolveriam esse enigma, porque eles sabiam que isso não ia ser resolvido, né? Eles sabiam que isso não tinha condições de ser resolvido, e deram uma resposta para o rei que fez com que o rei ficasse enfurecido mais ainda. O que eles disseram? Eles tornaram a dizer: queira o rei contar o sonho a seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Vejo que procurais ganhar tempo. Olha o que o rei fala.
sabendo que minha palavra está dada. Se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera, que é a destruição. Né? E os caldeus, no versículo 10, eles respondem: não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador ou chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou caldeu. O problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. A essas palavras, verso 12, encolerizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios da Babilônia. Promulgado o decreto de execução dos sábios, procuraram também Daniel e seus companheiros a fim de executá-los. Então, esses caldeus, esses astrólogos, eles já haviam desistido dessa questão. Não estava ao alcance deles e já deram a resposta final ao rei e já receberam também uma sentença de morte e de destruição. Como Daniel e os seus companheiros eles estavam entre estes sábios, né? A gente viu na semana passada que Daniel ele foi constituído também, né? Ele também estava ali na corte, no capítulo 1, no verso 20, verso 21, fala que Daniel ele tinha sabedoria 10 vezes maior que todos os magos e adivinhos do reino inteiro. Da onde vinha essa sabedoria? Sendo que Daniel tinha apenas 18 anos de idade. Daniel ele foi para a Índia fazer lá meditação com os hindus. Daniel ele fez algum tipo de magia, alguma coisa, sendo jovem, apenas 18 anos de idade. De onde vinha essa sabedoria? Essa sabedoria vinha de Deus. Né? Deus é que nos dá a sabedoria. Deus é que nos dá entendimento para a gente fazer coisas que ao nosso alcance são impossíveis. É Deus que nos capacita. Deus que nos capacita para realizar coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Então, se tem algo na sua vida que você acha difícil de resolver, difícil de mudar uma questão, algo na sua vida que você acha impossível, saiba que existe um Deus que Ele pode transformar, que Ele pode dar uma solução para o problema da sua vida em questão de segundos, porque para Deus nada é impossível. E foi o que aconteceu na vida desses rapazes. Mas tem preço a se pagar. Qual é o preço? Abrir mão das coisas do mundo, abrir mão do pecado, abrir mão de si mesmo muitas vezes. Porque a gente viu que na semana passada, a gente falou sobre isso, Daniel e seus amigos, eles eram eunucos, eles abriram mão de todas as coisas boas que o reino ali poderia oferecer com relação à comida, com relação à bebida, com relação à promiscuidade. Eles estavam ali numa terra estrangeira, numa terra idólatra, eles poderiam curtir a vida, eram jovens, eram rapazes. Qual é o jovem que não quer curtir a vida hoje? Né? 18 anos, 20 anos de idade. Eles abriram mão de tudo isso, abriram mão da própria vida para servir a Deus, para andar diante de Deus e agradá-lo. E em resposta a isso, Deus os capacitou com sabedoria tamanha que nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa ali era comparado a esses 4 rapazes. Mas o preço a se pagar é esse: abrir mão da própria vida, abrir mão das coisas boas, entre aspas, que o mundo oferece. Porque se a gente rejeita as coisas do mundo, se a gente rejeita aquilo que o mundo oferece, né, Deus, Ele tem algo muito maior, muito melhor para nos abençoar. E foi justamente o que aconteceu com este homem. Então o decreto do rei já havia sido assinado. Esses caldeus, esses astrólogos, esses adivinhos aqui, eles receberam uma sentença de morte, porque não conseguiram dizer ao rei qual era o sonho e muito menos dar a interpretação. E aí Aríoque, que é o chefe da guarda do rei, né, Aríoque, que era o chefe da guarda babilônica, ele foi enviado para executar esses magos, para destruir esses adivinhos. Quando Daniel ficou sabendo disso,
O que ele fez? Ele chamou Arioque, né, que era chefe da guarda. Daniel estava ali na corte, então Daniel tinha acesso a essas pessoas, né, a essas pessoas importantes. Ele chama a Arioque e pergunta o que está acontecendo, por que o decreto do rei é tão severo. E aí Arioque informa o que aconteceu a Daniel. Daniel, olha só a reação de Daniel, como foi contrária à reação destes supostos sábios, né, que eram conselheiros do rei. Estes homens aqui, que eram supostamente sábios, deveriam ter a reação que Daniel teve, mas não tiveram. Qual foi a reação que Daniel teve? Primeiro, ele pediu um prazo. Eu não vou ler aqui porque tem bastante coisa. Depois você lê o capítulo 2 na sua casa. Mas a reação de Daniel, ele pediu um prazo. Ele envolveu seus amigos que juntos oraram, buscaram a Deus. Lembra dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque, Abed-nego, Misael, Azarias e Ananias. Eles se reuniram ali, né? Daniel falou, olha, vamos orar, vamos buscar a misericórdia de Deus. Quem sabe o Senhor não nos revela esse enigma e a gente possa levar ao rei para que a nossa vida seja poupada. Daniel sabia, Daniel era extremamente sábio. Daniel era, como diz, a gente já leu aqui em capítulo 1, no verso 20, ele era extremamente sábio. E por ser sábio, ele sabia que a revelação de enigmas só vem de Deus. E justamente quem ele foi buscar para resolver esse enigma? O revelador de enigmas, que é Deus. Daniel não foi consultar as estrelas, Daniel não foi consultar o horóscopo, não foi consultar nada que esses caldeus aqui faziam. Pelo contrário, ele foi buscar o revelador de enigmas, que é o próprio Deus. E é interessante também, a Bíblia fala de diversos casos onde Deus ele se revela às pessoas através de sonhos. E muitas vezes essas pessoas nem são servas de Deus. Eu separei aqui alguns textos aqui, que você pode depois buscar aí na sua Bíblia. Deus ele se revelando a algumas pessoas, né, mostrando uma mensagem, trazendo um enigma, uma mensagem através de sonhos. Em Gênesis capítulo 15, verso 12, Deus ele dá um sonho a Abrão. Quando Abrão tinha sido chamado lá de Harã, né, e Deus se revela a Abrão, teve um momento na vida de Abrão, Abrão não tinha filhos, Deus se revela a Abrão em sonhos e diz a ele que ele vai ter um filho, que ele vai ser abençoado. Outro caso, Gênesis capítulo 20, verso 3, Deus ele dá um sonho a Abimeleque. Quem foi Abimeleque? Abimeleque foi um homem que morava ali próximo do Egito, que cobiçou a mulher de Abrão, Sara, né? E Abrão, como disse a ele que eram irmãos, né? Esse Abimeleque toma Sara como sua esposa. E aí Deus visita esse Abimeleque em sonho e revela que Sara era casada com Abrão. E aí Abimeleque vai e devolve a esposa a Abrão. Também se revelou em sonhos. Abimeleque não era servo de Deus, mas por amor a Abrão, que era servo de Deus, Deus se manifestou a Abimeleque através de sonhos. Outra pessoa, Jacó também, em Gênesis capítulo 28, do 10 ao 22, Deus mostra a Jacó uma escada que sobe até os céus. O sonho de José, capítulo 37, verso 5, a gente vê que Deus se manifestou muito através de sonhos para diversas pessoas no livro de Gênesis, trazendo uma mensagem, uma revelação. E também em Mateus, né, capítulo 1, verso 20, o sonho de José, esposo de Maria, quando José descobre que Maria estava grávida, né, por obra do Espírito Santo, José acha que havia sido traído, ele resolve ir embora e deixar Maria para não difamá-la. Deus visita José em sonho e revela que aquilo era obra do Espírito Santo, para que ele não temesse. Então, quando tem algo sério ocorrendo, quando Deus quer trazer uma mensagem séria para algumas pessoas, Deus geralmente se revela através de sonhos. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor.
Nabucodonosor também teve um sonho. E aí, voltando à reação de Daniel, a gente falou, envolveu os seus amigos, oraram, buscaram a Deus, pediram direção para Deus, né? A gente vê essa atitude de realmente um homem sábio, apesar de jovem, apesar de apenas 20 anos, né? E a Bíblia diz que depois que eles fizeram essa oração, que eles buscaram a Deus, a gente não sabe qual foi o prazo, de repente foi uma semana, 7 dias, o número 7 era muito simbólico ali também, né? Eles pediram um prazo, e depois que Deus dá a resposta, Deus revela para Daniel esse enigma em sonho também, né? Então, mais uma vez, Deus aqui se manifesta através de sonhos e revela para Daniel também, num sonho, o que aconteceu, qual foi o sonho de Nabucodonosor, e também dá a interpretação. E aí eu separei aqui, capítulo 2, verso 22, qual foi a reação de Daniel depois que Deus lhe revelou este sonho. No verso 22, capítulo 2, Daniel ele agradece a Deus, né? Vamos ler aqui do 21 ao 23. Depois que ele recebeu essa revelação, ele bendisse a Deus e disse o seguinte: que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força. Lembra que no capítulo 1 que a gente estudou na semana passada, o rei escolheu jovens com sabedoria e com força? O rei escolheu jovens com sabedoria e com força. Daniel tinha sabedoria e tinha força. Mas a quem ele atribuiu isso? A ele mesmo? Não, ele atribuiu a Deus, pois são dele a sabedoria e a força. Então a nossa capacidade vem de Deus, a nossa sabedoria vem de Deus, a nossa força vem de Deus. Esse desejo que nós temos de estudar, de nos capacitar, isso vem de Deus. Deus é que nos concede isso. É Ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis. Repara que Daniel aqui, ele já sabia da interpretação do sonho, ele já sabia o significado do sonho, e ele já diz aqui, baseado naquilo que Deus revelou para ele, que Deus é quem depõe reis e é Ele que entroniza reis. Em outras palavras, Deus é que coloca para reinar quem Ele quer, né? Os reis estão aí, os governadores, os presidentes, por permissão de Deus. É o que Daniel está dizendo aqui. Dá aos sábios a sabedoria. Daniel era sábio. E a ciência aos que sabem discernir. Ciência é conhecimento, né? Daniel sabia discernir as coisas, mas ele atribuiu isso ao seu Deus. Ele revela as profundezas e os segredos. Ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. Verso 22, olha que interessante. Daniel fala que junto dele habita a luz, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele é a luz. Mas aqui Daniel está dizendo que junto dele habita a luz. Se a gente for pegar lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, João vai falar que Deus, ele é luz, né? Que Deus, ele é luz. 1 Timóteo 6,16 também fala isso, que Deus, ele é luz, né? A fonte de luz, Tiago, capítulo 1, verso 17, fala que Deus, ele é a fonte de toda a luz. E o interessante que em João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, anote aí esses versículos, esses livros, depois leia e medite na sua casa. Capítulo 8, verso 12, Jesus fala quem é a luz. Quem é essa luz que Daniel fala aqui que habita com Deus? Jesus fala quem é essa luz. Ele próprio é a luz. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não anda em trevas. Eu sou a luz. Então foi revelado aqui a Daniel, 600 anos antes de Jesus nascer, que alguém chamado Luz habita com Deus. E um dos títulos do Messias, um dos títulos de Jesus, né, é justamente esse, luz.
Jesus ele é a fonte de luz e também pode ser traduzido como sabedoria. Eu, a sabedoria, está lá em Provérbios, em Eclesiastes, habito com Deus, estou do lado de Deus. Quem está do lado de Deus? Quem está sentado hoje à destra de Deus? O próprio Jesus. Jesus ele é a fonte da luz e da sabedoria. Então, essa sabedoria que Daniel recebeu, esse conhecimento de revelar mistérios, de revelar o futuro, de saber, essa sabedoria está em Cristo. Ele próprio é essa sabedoria. Jesus ele é a manifestação da sabedoria de Deus. Jesus ele é a manifestação da luz que estava com Deus. E João fala que a luz estava com Deus, o Verbo também fala sobre o Verbo, né? O Verbo estava com Deus e ao mesmo tempo o Verbo era Deus. Então, a gente vê que isso foi revelado a Daniel 600 anos antes de Cristo, que Jesus, ele é a luz. O Messias, ele é a luz. Então, se você quer saber acerca das coisas, se você quer saber acerca do futuro, se você quer saber acerca das coisas de Deus, se você quer receber essa sabedoria, esse entendimento, esse conhecimento que foi reservado, que foi dado a Daniel, tem duas condições. A primeira condição, renuncie a sua vida, abra mão do pecado, viva em santidade, busque a Deus. Essa é a primeira condição. E aí, Jesus, ele vai se revelar a você. A segunda condição, busque a Jesus, busque a Cristo, que ele é a fonte de luz. E aí, você vai ter discernimento para entender por que coisas ruins também acontecem na sua vida. Muitas coisas ruins acontecem na nossa vida porque a gente não tem discernimento, não tem entendimento. Andamos nas trevas. Tem pessoas que andam nas trevas e a luz é justamente o oposto das trevas. Então, se a sua vida está hoje em trevas e você não consegue enxergar o motivo, entender o motivo, é justamente este o motivo, porque você está em trevas. Mas se Cristo se manifestar na sua vida, se você deixar a luz se manifestar na sua vida, é como se você estivesse numa sala escura e você estivesse apalpando a parede ali, procurando o interruptor. Faça isso espiritualmente falando. Apalpe ali, ore, busque a Deus, busque a Cristo, porque ele vai se revelar. Ele sendo luz, ele vai se revelar. E aquilo que está em trevas vai ser revelado. Assim como Deus, quando criou o mundo, né, lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz, que haja luz. Né? A luz ela não foi criada, a luz é eterna como Deus, que haja luz. Ou seja,